Saúde Consciência. Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na CBN Vitória. Então, Fernanda, hoje é um dia marcante para mim, né? O Dia Mundial da Luta contra a Tuberculose, 24 de março. E a tuberculose é uma doença que eu estudo há mais de 30 anos. Eu dedico a minha vida, né, como pesquisadora nessa doença que é, infelizmente, a doença infecciosa que mais mata no mundo. Aqui no Brasil, nós temos indicadores bastante preocupantes, né? Nós ainda temos cerca de 85 mil pessoas que adoecem todos os anos, Fernanda, pela tuberculose. E a tuberculose é causada por uma bactéria bem pequena, que a gente chama de Mycobacterium tuberculosis. É uma bactéria que é tratada com antibióticos, é um conjunto, não, é um conjunto de antibióticos para tratar essa doença, que nós chamamos de antituberculostáticos, mas são antibióticos, né, que agem contra essa bactéria e que, infelizmente, nós ainda precisamos de 6 meses, no mínimo, para tratar essa doença. Há várias pesquisas no Brasil e também no mundo para que a gente possa tentar encurtar esse tratamento, mas ainda é um tratamento de 6 meses. Nós temos a vacina, que é aquela vacina BCG, que todo mundo, se olhar no braço aí, vai ver aquela marquinha. Essa marquinha é da vacina contra a tuberculose, que a gente recebe nos primeiros 30 dias de nascimento, Fernanda, e ela protege contra formas graves da doença. Então, hoje, a gente não vê mais criança morrendo de meningite tuberculosa, que era uma forma muito grave, onde, quando essa bactéria, principalmente nas crianças menores, ela invadia, né, o sistema neurológico e causava morte nessas crianças. Então, depois da vacinação, a gente, felizmente, a gente diz que a gente deve ao sucesso da vacina o desaparecimento, né, dessa forma da doença, que era uma forma muito grave, essa meningite tuberculosa. Então, a vacina protege, mas a vacina, ela não tem uma eficácia tão alta, em torno aí de 60%, para proteger contra aquela forma pulmonar, a tuberculose, que no passado, né, levou muitas pessoas para os sanatórios, as pessoas que ficavam afastadas, né, da família. Aqui, o nosso hospital universitário, o Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Espírito Santo, era o antigo Sanatório Getúlio Vargas, onde muitas pessoas ficavam ali e muitas vezes não saíam, né? Então, depois da descoberta desses antibióticos que tratam a doença, isso depois da Segunda Guerra Mundial, a gente tem hoje um tratamento que é seguro, é eficaz, ele cura próximo aí a 96% dos casos. Então, é um tratamento de 6 meses, mas que tem uma taxa de cura muito boa, Fernanda. E nós ainda temos uma dificuldade, né? Você, como eu falei, 86 mil casos todos os anos, são muitos casos de doença, né? Infelizmente, Fernanda, ao longo do tempo, essa é uma doença que acabou encontrando nessas condições de desigualdade, né, principalmente na pobreza, as condições de habitação, a insegurança alimentar, é uma forma de se perpetuar, né? Então, é uma doença que está muito relacionada à pobreza, é uma doença que demonstra de forma muito cruel, né, a desigualdade no nosso país e em outros países, né? Países que já atingiram um estado de bem-estar social
onde você tem menos desigualdade, onde você tem uma condição de vida, uma qualidade de vida muito boa, a tuberculose já foi eliminada, ou está numa fase que a gente chama de pré-eliminação. Tem pouquíssimos casos. Não é o caso do Brasil, assim como outros 29 países. A gente tem no mundo 30 países que concentram a maior carga dessa doença, que tem o maior número de pessoas doentes, e infelizmente o Brasil está ali figurando entre esses 30. Foi por isso que em 2024 o governo federal lançou, né, o Ministério da Saúde, um programa chamado Brasil Saudável, que tem como meta eliminar a tuberculose como problema de saúde pública até 2030. Nós sabemos que é um desafio enorme, várias ações estão sendo colocadas e uma delas é ampliar o diagnóstico, você identificar rápido e tratar rápido e principalmente evitar morte, porque morrer, né, de tuberculose agora no século XXI é uma doença evitável. Você tem diagnóstico gratuito, você tem tratamento gratuito, né, no nosso SUS. Então, não justifica a gente ter morte por tuberculose. E por isso é muito importante a gente falar, né, que essa doença não é uma doença do passado, é uma doença do presente e que retrata muito bem essa desigualdade do país, né, uma doença bastante relacionada a essas condições socioeconômicas, infelizmente, e da desigualdade que ainda persiste no nosso país. Nós, depois da pandemia da Covid-19, aí, Fernanda, foi um marco, porque durante a pandemia nós tivemos atraso de diagnóstico, né? As pessoas não iam nas unidades de saúde, a gente tinha a orientação do isolamento social, as pessoas com muito medo. Então, várias pessoas que estavam com a tuberculose acabaram não procurando o serviço de saúde ou atrasando esse diagnóstico, o que fez com que essas pessoas chegassem ao serviço mais graves. E aí nós tivemos, depois da pandemia, um aumento das mortes por tuberculose. A gente chegou no pós-pandemia, em 2022 e 2023, com os piores indicadores de óbito. A pandemia foi responsável por trazer um atraso, né, nesse combate às mortes por tuberculose em mais de 20 anos. Então, a gente retrocedeu. Esse ano de 24 e 25 foram anos que o Brasil acelerou muito o diagnóstico rápido, o tratamento preventivo, porque para a tuberculose a gente tem um tratamento preventivo, e é um tratamento agora que é encurtado. Antes ele era de 6 meses, agora a gente pode fazer ele com um período bem menor, de 3 meses, e agora também até de 1 mês. As pesquisas estão mostrando bons resultados também. Então, a gente tem essas novas tecnologias, né, tratamentos melhores, tratamentos encurtados, tratamentos preventivos, para evitar que aquela pessoa que tem um contato com alguém com tuberculose, ela possa desenvolver a doença, né, vir a desenvolver. Então, tem um tratamento preventivo. Então, essas novas tecnologias, elas foram incorporadas no SUS, houve uma ampliação dessa oferta, nós tivemos um aumento de 30% nesse tratamento preventivo em 2024 e 2025. Então, são números importantes, né? A gente aumentou a detecção, a gente está quase atingindo a meta da OMS, que é 90% dos casos com tuberculose identificados. A gente chegou esse ano em 89%, então caminhando aí para ter um melhor diagnóstico, diagnosticar rápido, encontrar essas pessoas que estão com a doença, porque é uma doença que é transmitida pelo ar, né? E aí é uma doença que você acaba tendo aí uma transmissão grande. Então, é muito importante que a gente possa falar sobre isso, possa falar que a tuberculose ainda é uma doença que está entre nós. Se você tem uma tosse persistente, principalmente uma tosse que dura aí 2 semanas, se você tem febre, se você tem calafrios, principalmente febre ali naquela parte ali da tarde para a noite, e emagrecimento, né? Procure um serviço de saúde. O diagnóstico é gratuito, o diagnóstico é feito com uma amostra
de escarro, né? Então, o catarro ali, que é coletado, que é feito a identificação, né, se tem ali o micobactéria ou não, e a instituição do tratamento. Se você também entrou em contato com alguém com tuberculose, é importante procurar o serviço de saúde para fazer também o rastreamento, para poder ver se você se encaixa nos critérios para receber tratamento preventivo. Então, é isso, todos juntos para a eliminação da tuberculose. A gente precisa continuar falando dessa doença infecciosa que mais mata no mundo, está entre nós, atinge no Brasil mais de 85 mil pessoas, né, doentes todos os anos, e a gente precisa unir esforços, falar sobre isso, reduzir as desigualdades para poder ter aquilo que o programa do Ministério fala muito bem, né? Um Brasil saudável. Então é isso, Fernanda. Um abraço, vamos aí espalhar essa informação. Um abraço para todos os ouvintes.